Oi pessoal, meu nome é Naftali Araújo e nós do CIE estamos com o projeto Outubro Rosa com câncer de mama e hoje iremos entrevistar a nossa professora Eliane Franco. Temos algumas perguntas para você. Qual tipo de câncer que você teve? Então, eu tive o câncer que eu tive é um câncer raro, né? Foi muito pouco conhecido, chamado câncer de Paget. Ele acomete o bico do peito, ele é o mamilo, tanto da mulher como do homem, e ele começa e ele desenvolve no bico do peito, do seio, causando uma irritação, como se tivesse rachado, vermelhidão, sangramento e até uma formação de uma crosta esverdeada quando seca. E todas as vezes que aquela casquinha lá sai, você vai percebendo que o bico do peito está sendo está sendo roído, está sendo comido. E é um câncer muito desconhecido, que ninguém, a maioria das pessoas não sabiam e não sabem do que se trata. Entendi. Você costumava fazer exames preventivos e tal, autotóxico? Não. A gente nunca pensa que isso vai acontecer com a gente, né? A gente pensa que vai acontecer com outra pessoa, que pode acontecer com um vizinho, com um amigo, tudo antes. Você jamais imagina que isso pode acontecer dentro da sua casa, de preferência com você mesmo, né? Quando eu fui procurar ajuda, já era um pouco tarde, eu nunca tinha feito a mamografia. Eu fui diagnosticada com câncer, eu tinha 39 anos e até então eu nunca tinha feito a mamografia. Exame ginecológico a gente faz, rotina, tudo normal, mas a mamografia em si eu nunca tinha feito e quando eu resolvi fazer, já foi no extremo que chegou. Entendi. E como que funciona o tratamento para esse câncer? O câncer de Paget, ele não é diagnosticado com mamografia e nem na ultrassonografia. O câncer de Paget, ele só é diagnosticado fazendo a biópsia, tirando um pedaço do tecido que dá a infecção, e é feito o exame anatomopatológico e só é descoberto com a biópsia. É muito raro ele é descoberto numa mamografia porque ele não é um nódulo. Ele é algo que dá superficial, só que vem de dentro do canal dos ductos mamários e ele é projetado, né, no bico do peito. Então ele não é caracterizado como um nódulo, ele não é diagnosticado na mamografia. Então fica muito mais difícil, as pessoas morrem porque quando procuram um médico, eles fazem um pré-diagnóstico de uma doença dermatológica. Passam uma pomada dermatológica, então a pessoa vai usando, ameniza tudo, enquanto isso o câncer está sendo mais agressivo por dentro. Entendi. Você pode mostrar assim por cima como que seria, por exemplo, o exame do toque? Posso. A gente tem que colocar a mão na nuca, né? Você coloca a mão aqui na nuca, levanta seu braço para esticar a mama e com os dedos você vai dedilhando todo ao redor da sua mama e você vai observando se tem algum tipo de nódulo, algum tipo de caroço, porque a gente confunde muito as glândulas mamárias com o nódulo, mas se você sentir que esse nódulo está ali, você nunca tinha visto e ele continua ali por muito tempo, procura um mastologista. O mastologista ele vai fazer o exame em você, vai solicitar a mamografia e através da mamografia o nódulo é diagnosticado. Se tá com o bico do seio irritável, tá dolorido, eu tô sentindo. Não é a auréola, não é do lado, do bico do seio. Tá normal, tem uma normalidade, irritação, vermelhidão. Procura o médico, levanta a hipótese do câncer de Paget. Os médicos muito pouco conhecem esse tipo de câncer porque ele é muito raro. Então tem que tomar muito cuidado com o bico do peito. Quanto tempo durou o seu câncer? Eu ainda estou em tratamento. Eu não terminei o tratamento ainda. Eu estou na fase de observação, né? Então, quando eu descobri o câncer, foi em 2013 que eu vi que eu estava com uma irritação no bico do peito. Procurei ajuda em 2014, tive o diagnóstico em 2014. Em 2015 eu fiz a cirurgia, fiz a mastectomia total, radical, com a raspagem nas margens, as margens livres, né? Então foi totalmente retirado da minha mama e comecei a medicação
das químios em 2015, 2016 e 2017 eu estou na fase da reconstrução mamária. Então eu estou no tratamento aqui há 4 anos. Vai fazer 4 anos agora. Existe algum caso de câncer de mama na sua família, algum outro tipo de câncer? Então, a minha mãe, em 2013, ela foi diagnosticada com câncer de mama, né? Então ela estava em tratamento, fez químio, rádio, teve que fazer o quadrante, porque o quadrante, a nossa mama ela é dividida em 4 partes. Então tem quadrante superior e inferior direito e quadrante superior e inferior esquerdo. Ela precisou tirar o quadrante superior da mama dela do lado direito, fez a quimioterapia, radioterapia, foi muito triste, uma notícia que matou todo mundo em casa. Só que em seguida, em 2014, eu fui diagnosticada com câncer de mama e fiz a mastectomia. Fiz o tratamento, fiz tudo. Nós recebemos uma notícia há 15 dias atrás que a minha irmã mais nova, a Ellen Mara Franco, ela foi diagnosticada com câncer de mama e ela vai ter que retirar as 2 mamas. Então, no seu caso, é hereditário? Hereditário. É uma deformação, pelas pesquisas que eu fiz, é uma deformação que tem no gene, né? A gente tem a genética deformada, tem uma mutação genética. Então tem o BRC1 ou BRC2, que é o tipo de exames que tem que fazer, que é o exame de genética, mapeamento genético. É muito caro, tal, a gente está procurando reunir todo mundo para fazer esse mapeamento genético, para saber aonde que está a mutação do gene, né? Os genes. Genes. Né? Então a gente está procurando isso e a gente vai começar a luta tudo de novo e todo mundo unido e a gente vai conseguir. Vai vencer de novo, com certeza. Eu creio, com certeza, bebê. Tá bem. E queria alertar aí para todas as mulheres que façam o autoexame, façam exames preventivos, porque você acha que nunca vai acontecer com você, mas um dia pode acontecer e pode ser tarde demais. Eu falo para você que está assistindo, quando você descobre que você está com uma doença como câncer, que é uma doença tão temida, a primeira imagem que vem na sua mente é morte, eu vou morrer. E eu falo para você que não. Você tem a chance de escolher viver, lutar e viver, ou se entregar e morrer. Depressão, não aceite a depressão. A vaidade tem que estar sempre acima de tudo. Você tem que estar linda e pensar assim que você sai de uma situação dessa bem melhor do que quando você entrou. Eu tenho a Eliane antes, durante e depois do câncer. Eu sou uma outra pessoa. Deus me deu tudo novo. Eu tenho tudo novo. Cabelo, corpo, saúde, disposição, alegria e gratidão. Então, agradeça a Deus por tudo que você tem. Não espere chegar ao extremo de quase perder sua vida para você ver e dar valor em tanta coisa, até no pelo do seu nariz. Porque até isso a gente aprende a dar valor. E é esse recado que eu falo para vocês. Se cuidem, fiquem atentos, se toquem mesmo, se toquem, porque só a gente conhece o corpo da gente. E fica a dica para vocês, né? O câncer de mama tem cura. Um beijo para vocês, ó. É nóis.